Muito bom dia a todos. Queremos hoje dar continuidade aí à nossa série, ainda estamos no começo. Heróis da fé, pessoas comuns vivendo o extraordinário. É interessante que a Bíblia e o capítulo 11 de Hebreus, que é a nossa base, não chama eles de heróis, né? Nós os chamamos talvez de heróis porque a nossa fé é um pouquinho mais fraca. Mas eles foram, porque eles terminaram a carreira com fé. E por isso eles estão nessa lista de Hebreus capítulo 11. E hoje nós vamos continuar. Na semana passada, no domingo passado, nós tivemos, principalmente um enfoque maior em Enoque e depois também em Noé, e hoje nós queremos continuar com o outro, que é Abraão, do versículo 8 do capítulo 11 de Hebreus. E ali diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé Abraão também, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. A primeira coisa que nós notamos nessa lista, pelo menos a primeira coisa que eu noto, é o espaço que Abraão ganha nessa lista de homens e mulheres de fé. Ele recebe 11 versículos, praticamente, falando da fé dele. Enquanto Moisés, que também é um protagonista de alguma forma na Bíblia, como aquele libertador do povo de Israel, só tem 4 versículos. Isso quer dizer alguma coisa. Por quê? No livro de Hebreus, no Novo Testamento, Abraão é mencionado dessa forma. Porque Abraão é considerado o pai da fé. Abraão é considerado o modelo da fé, não só no Antigo Testamento, mas também para nós no Novo Testamento. Abraão é um modelo porque ele responde ao chamado de Deus em obediência, confiando apenas na promessa. Em Gênesis 15, 6, lemos: Abraão creu no Senhor
e isso lhe foi creditado como justiça. E sobre esse versículo, o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Romanos e no capítulo 5, explana de uma forma maravilhosa a nossa salvação, que é pela fé. Diz, Abraão creu, exerceu fé, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão se tornou justo pela fé. E o interessante é o que Paulo toma, ele diz, não é pela circuncisão, não é pela lei, porque tudo isso veio depois, mas ele é pela fé que Deus salva. E isso vale para o Antigo Testamento e vale para o Novo Testamento. Valia para eles, como valia para nós. Em Gálatas 3:7, Paulo de novo diz, saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. E aqui ele deixa muito claro que pela fé nós estamos ligados a Abraão, que recebeu a promessa. Através dele vem a descendência pela qual o mundo seria abençoado no Salvador Jesus. E nós, pela fé no Senhor Jesus, temos parte em Abraão e somos povo de Deus. Essa é a outra construção. E não tem mais gentios ou gregos ou judeus, não tem mais uma importância entre as pessoas, não interessa se é africano, se é chinês, hindu, o que seja. Creu, é justificado. Terceiro, Gálatas 2,16, Paulo escreve, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, não são as obras que nos salvam, mas mediante a fé em Jesus Cristo. E Paulo diz, não é qualquer fé. Existem muitas fés, existem muitas religiões, mas é a fé que justifica, e é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Abraão recebe todo esse espaço, e é por isso que Abraão é um grande modelo e é um grande exemplo para nós também hoje. Meu primeiro ponto, indo para o nosso texto, é fé que obedece sem ver. Isso é característico de Abraão. A fé que obedece sem ver. Versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Nós estamos mais ou menos no ano 2000 antes de Cristo, com Abraão. 2000 antes de Cristo. Qual é a história que vem antes de Abraão lá em Gênesis? É a história da Torre de Babel. É a história onde a humanidade se volta, de certa forma, contra Deus de novo. Porque Deus disse que eles deveriam se espalhar, se multiplicar. E eles se juntam para construir uma torre, para se fazer um grande nome, para serem importantes e tudo mais. E Abraão vem de Ur, uma cidade ali do lado de Babel. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que Abraão, ele vem, na verdade, de um mundo pagão. Abraão é um pagão. O pai de Abraão é um pagão. Vejam o que Josué diz em Josué 24:2. Há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Éufrates e prestavam culto a outros deuses. Foi assim que Abraão cresceu. Como um homem idólatra pagão, cuja família prestava culto a outros deuses. E de repente, Deus se revela a ele. Deus se revela a ele em Atos 7:2, Estevão, na sua defesa, diz: o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia.
antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da tua terra e do meio dos teus parentes e vá para a terra que lhe mostrarei. E aqui nós temos o primeiro princípio que nós encontramos sempre de novo. Não é porque Abraão era um homem tão bom. Não é porque ele era melhor do que os outros, porque ele agradava mais a Deus do que os outros, não. Ele era um pagão, possivelmente também um idólatra. E Deus se manifesta a pecadores, a homens e mulheres que estão bem longe dele. E Deus chama essas pessoas, assim como Abraão, porque tem um plano com essa pessoa. E Deus tem um plano com Abraão. Está vivendo lá no paganismo. E o plano de Deus: eu vou fazer de você uma grande nação. E por meio de ti serão benditas todas as famílias do mundo e da terra. Que tremendo que Deus vê. Que tremendo. A pessoa está lá embaixo, está tão longe dele. E de repente Deus chama. E Deus já tem um plano todo preparado. E é um plano bom. É um plano de abençoar essa vida. Mas não só essa vida, através dessa vida, abençoar a outros. E Deus continua sendo o mesmo Deus. Esse Deus misericordioso, porque isso é misericórdia, isso é graça. Se manifestando e chamando as pessoas para saírem do pecado. E para chegarem à luz e para seguirem Ele. Quantas vezes Deus tem chamado você e você continua em cima do muro? Quantas vezes Deus já teve misericórdia? Quantas vezes Ele falou? E hoje Deus continua te chamando e dizendo: saia da onde você está e venha e me siga. Deus chama Abraão, e o que nós vemos é que Deus chama e ele obedece imediatamente. No nosso texto, pela fé, Abraão, quando chamado, ele foi chamado. Qual foi sua resposta? De fé. Onde é que ele demonstrou fé? Obedecendo. Obediência é fé. Abraão não sabia para onde ele ia. Ele não sabia onde era. Ele não sabia como parecia o lugar para onde ele iria. Deus não mostrou para ele uma foto. Quando nós fomos chamados para ir para o Chile e sermos missionários lá, nós não fomos para o Chile antes de pisar lá e ver como é que era. Talvez foi um pouco de falta de fé. Abraão não teve essa oportunidade. Nós tínhamos, ok? E Deus considerou e nos deu. Agora, Abraão obedece às cegas. Disse: Deus me chamou, Ele disse para ir, para partir. Eu estou indo embora. E ele vai. Ele aparentemente não tinha nada, mas tinha. Ele tinha uma promessa que Deus deu para ele. Eu vou te mostrar o caminho. Mas Deus não disse onde seria. E agora, nós vemos que a fé não é só conseguir muitas coisas que nós precisamos ou nós gostamos. A fé de Abraão não começa com conquistas. A fé de Abraão começa com partir, com deixar, com abandonar, com desapegar. E Abraão é o nosso modelo de fé. Caminhar em fé é viver no desapego. É viver deixando. E eu tenho certeza que não foi fácil para Abraão. Nós vemos Abraão assim, ele é um homem de família. Ele é um homem de família. Lendo assim o texto, você vê que é um homem de família. Preocupado com a sua família. Amava os seus parentes, morava em Ur. Ur naquela época era uma das cidades mais avançadas
que havia. As escavações arqueológicas, elas mostravam que casas tinham vários aposentos, casas com pátios. Essas coisas vieram muito depois para Jerusalém. Eles tinham a escrita cuneiforme, naquela época haviam escolas ali. Eles tinham organizações com ruas, naquela época eles já tinham até uma certa infraestrutura de esgoto. Era uma cidade muito avançada. E Deus diz: saia, vá para um lugar que eu vou te mostrar. Deixe tudo aquilo ali. Se Abraão tivesse ficado com a experiência que nós muitas vezes valorizamos, porque Estevão disse que Deus apareceu para ele. Gênesis 12 diz que ele ouviu a voz de Deus. Então, Deus apareceu a ele, Deus falou, ele ouviu. São as duas coisas. E ele poderia sair e dizer: tive uma experiência tremenda com Deus. E contar para todos os outros a grande experiência que ele teve com Deus. Não era isso que Deus estava pedindo para ele. Se ele tivesse saído e compartilhado a experiência que ele teve com Deus, ele continuaria perdido, sem salvação, sem receber a promessa que Deus deu para ele. Por isso, é maravilhoso ver como esse homem deixa tudo para seguir a Deus. E responder com fé, como Abraão respondeu, continua sendo a norma para mim e para você hoje. Não é diferente. Continua sendo o mesmo deixar. E Jesus mesmo disse. O que Jesus disse quando as pessoas estavam seguindo ele? Vejam, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Estão seguindo Jesus. Jesus se vira para eles e diz: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. O que Jesus está dizendo é: você tem apegos, mas se você quiser caminhar em fé, deixe que eu seja o primeiro. Aquela música: se ele não for o primeiro, ele não é mais nada. E é assim. Ele é que merece o trono. Se nós formos, eu lembro Colossenses. Para Colossenses, veja, o apóstolo Paulo nos mostra o que é uma vida de fé. Colossenses capítulo 3. No versículo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Conhecemos bem. Isso é fé. Levante os teus olhos a Deus, ao céu. E aí ele diz, versículo 5: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, interessante, eles estão caminhando com Deus. Eles já deixaram várias coisas. Estão caminhando com Deus. Alguns talvez estão 10, 15, 20 anos caminhando com Jesus. E o caminho da fé continua o quê? Esperando e exigindo o abandono. Por isso ele diz: mas agora abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, maldade, maledicência, falar mal dos outros, linguagem indecente. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento e imagem do seu Criador. E ali eu preciso parar, muitas vezes na minha vida. O melhor é todos os dias e dizer: o que é que eu preciso deixar? O que é que se apegou a mim?
Do que eu estou correndo atrás? E aí e muitos dizem, tá, ele foi um homem desapegado, mas ele foi um homem muito rico. Foi um homem que tinha realmente muito. E é verdade. Mas é possível você ser rico e você ser desapegado. Lembram da encrenca que houve entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão? É incrível Abraão pela fé. Ele diz, não haja desavença entre nós, os teus pastores e os meus. Um homem de fé pacifica. Um homem de falta de fé cria confusão. E Abraão pacifica. E como é que ele pacifica? Ele diz para Ló, escolha a parte que você quiser. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. E Abraão deixa esse sobrinho escolher. E o que o sobrinho escolhe? O Vale do Jordão. Aquilo tudo, inclusive a Bíblia diz, Ló viu todo o Vale do Jordão, todo bem irrigado, e era como o jardim do Senhor. O jardim do Senhor é o paraíso. Esse é o jardim do Senhor. Era como o paraíso. E Ló, na sua ganância, disse, eu vou aproveitar. Ele fez uma oferta, vou pegar. Porque Ló é um símbolo de alguém que não tem fé. É o símbolo de alguém que procura o seu, de um homem ganancioso. E que no fim acaba o quê? Perdendo tudo. Mas Abraão é o homem de fé, que está disposto a abrir mão sem se preocupar. E depois o que acontece? Ele ganha. E logo depois que Abraão faz isso, Deus aparece para ele e diz, Abraão, olhe para o sul, olhe para o norte, olhe para o leste, olhe para o oeste. E Deus diz, todas essas terras eu te darei. Porque Deus é um Deus generoso. Ele é generoso. E quando nós caminhamos por fé, nós vamos abrir mão. Abraão tinha todo o direito de dizer, Ló, você não tem direito, eu é que fui chamado, Deus prometeu para mim essa terra. Ló, você enriqueceu comigo, às minhas custas, eu te enriqueci. Ele podia dizer um monte de argumentos, mas o que ele faz é tremendo, é tão altruísta, desapegado. E a Bíblia mostra esse desapego quando fala principalmente em Romanos, aparece mais de uma vez que ele era peregrino e que ele vivia em tendas. Peregrino vivendo em tendas. E aí eu penso muitas vezes na nossa situação, uma situação que se repete constantemente quando os pais que trabalharam duramente agora vão repartir a herança para os filhos. Aquilo que é uma bênção, muitas vezes se transforma numa encrenca tremenda. Os pais, antes de dividir, já começam a se preocupar, como é que eu vou fazer para dividir isso aqui direito? E quantas famílias que caminham bastante bem, até o momento da herança. Quando a herança é repartida, a confusão está grande. E os problemas são enormes. E muitas vezes existem desavenças onde os irmãos depois nunca mais conseguem se acertar. E muitas vezes pessoas que estão na igreja, membros da igreja, temos algo para aprender com Abraão? Temos. Abraão não tem problema em puxar o mais curto. Não tem problema em sofrer a injustiça, em ganhar menos. Não tem problema. Eu sigo meu Deus. Eu confio nele. Ele vai prover. Ele vai me abençoar. Se eu sigo a Deus, a promessa é de que Ele vai me abençoar. E pela fé,
quem mais abre a mão é o que no fim mais ganha. Segundo, a fé que permanece apesar das dúvidas e dos tropeços. A fé que permanece apesar de dúvidas e tropeços. Nós lemos no versículo 11, pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E nós lemos esse versículo e dizemos, como é que pode ser? Até para o Abraão um pouquinho mais, né? Mas para Sara, ainda dizer que também ela teve fé? Tem alguma coisa errada, porque eu conheço a história. Eu sei que quando o filho estava demorando, a Sara chegou para o Abraão e falou, sabe, Abraão, eu tenho a minha escrava Agar, talvez você deveria se deitar com ela e gerar um filho com ela. E esse é o filho. E o que vemos? Nós vemos Abraão fazendo exatamente o que Sara pediu. Ele se deita com Agar e nasce Ismael. E aqui nós vemos o quê? Nós vemos inclusive em Abraão, um homem que não consulta a Deus. Ele não pergunta para Deus. Ele não tem uma visão, ele não ouve nenhuma voz para fazer isso. Abraão, ele ouve a voz da cultura da época. Porque na cultura da época era assim. Se o homem não podia ter filhos, então ele poderia tê-lo com uma escrava, com uma concubina, chamada concubina. E Abraão, ele dá aquele escorregão e cai para aquilo que o mundo faz, não seguindo o padrão de Deus. Abraão e Sara demonstram impaciência. Não está vindo o filho. Nós estamos ficando cada vez mais velhos. Não dá para esperar mais. E sabe quanto tempo ele tinha esperado? Ele entrou na terra de Canaã quando ele tinha 75 anos de idade. Ele estava com 85 anos de idade aqui. 10 anos ele tinha esperado o filho que Deus prometeu. A minha paciência é muito mais curta, né? Às vezes a gente não está disposto a esperar uma semana. Quando a gente joga alguma coisa no WhatsApp para uma pessoa, a gente espera uma reação imediata, não espera nada. E aí se a pessoa não responde. E com Deus, mesma coisa. Eu orei, Deus não responde. 10 anos esperando. E eles foram impacientes. Deveriam ter esperado mais. Que fraqueza na fé. Do herói da fé. Como é que pode? E nasce Ismael e vem a confusão. Vem muita dor por causa do menino, desde que Agar estava grávida. Muitos problemas naquela família. E problemas até hoje. Mas não vou entrar nesse mérito. No capítulo 12, Deus chama ele responde com uma obediência plena. E de repente tem fome na terra. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo. Capítulo 12, versículo 10. Pois a fome era rigorosa. Muita fome. Não tem mais praticamente o que comer, está tudo bastante vazio aqui. Vamos partir para o Egito. E eles vão para o Egito, partem lá. Abraão não consulta Deus, ele não recebeu uma ordem de Deus. Ele vai para o Egito quando Deus disse que ele iria para a terra que ele tinha dito. Abraão chega lá, os homens do faraó colocam os olhos na Sara, que tinha 75 anos ou um pouquinho mais, mas que era bonitona, e disseram, o faraó vai querer essa mulher. E Abraão então concordou com ela, uma mentira. Fala que você é minha irmã. Teve medo. Uma insegurança.
e joga a mulher dele na boca do lobo. Coloca a mulher dele em risco. É impressionante esse homem de fé. A peregrinação na fé, ela não é um passeio no jardim. A peregrinação na fé, ela é mais como a escalada de uma montanha íngreme. Não é fácil. As provas muitas vezes são duras. E nessa escalada existem pedras, existem espinhos, existem arbustos, existe canseira, existe dor, existe um subir, às vezes 5, 10 metros, escorregar 3, 4 para trás. É assim. E quem de nós pode jogar uma pedra no Abrão e na Sara? Porque quem de nós não fez o mesmo? Ou talvez até nesse momento está desse jeito. Mas é incrível que Deus não mede a minha fé pela fraqueza e pelos meus escorregões, mas pela minha disposição de continuar olhando para Ele, recuperando a minha caminhada, recuperando a minha fé. E é interessante que depois de voltar do Egito, ele volta, e sabe para onde ele vai? Ele vai para o primeiro lugar onde ele fez o primeiro altar, entre Betel e Ai. Essas duas cidades, ele fez o primeiro altar quando chegou na terra de Canaã. E ele volta para lá, para sacrificar naquele primeiro altar de novo, mostrando: os meus olhos estão no Senhor, eu quero caminhar contigo. Que lindo, que lindo. Apesar dos tropeços e das dúvidas, Deus sempre nos chama de novo para olhar para Ele. A fé, ela vai amadurecendo, ela tem um processo, ela vai amadurecendo. E nós precisamos ter paciência conosco mesmo, inclusive com os nossos irmãos, porque não temos o mesmo nível de fé. Um dia Jesus, quando desceu do Monte da Transfiguração, encontrou um pai que estava clamando pelo seu filho. Seu filho tinha um demônio que o jogava no fogo muitas vezes. Esse pai fala: ninguém pôde ajudar, Jesus. E Jesus diz para ele: se você crer, você vai ver. O que o homem responde? Eu creio, ajude a minha falta de fé. É uma resposta tremenda. O que ele está dizendo? Eu creio um pouquinho, estou olhando para o Senhor. Me ajude a ter mais fé. E aquele pouquinho de fé, Jesus honra. E Jesus liberta aquele menino e entrega para o Pai. Deus honra, porque fé pequena é fé. Fé grande é fé. Siga em frente. Fé não é ficar parado. Fé é se mover, porque nós temos um Deus que se move. A mulher com fluxo de sangue, que tinha uma enfermidade que ela levou por tantos anos, continuou com fé procurando a cura. E talvez tenha alguém aqui assim também. E um dia ela vê a oportunidade de tocar no manto de Jesus, e ela toca e ela é curada. Para experimentar algo na fé, eu preciso dar passos, ainda que eles sejam pequenos, e ir em frente. E às vezes são passos difíceis. Lembram José do Egito? Grande homem. Mas ele teve que dar um passo para perdoar os seus irmãos que tinham machucado ele. E o perdão que eu libero para outras pessoas é um dos maiores passos de fé que eu posso dar. Aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Foi um passo de fé entregar e dizer: não, eu trouxe, eu cuidei. Minha mãe preparou para mim isso aqui. Não. Desapego, fé. E ele entrega os 5 pães e 2 peixes porque cria que poderia ajudar. Mas ele nunca imaginou o que aconteceriam com aqueles 5 pães e 2 peixes. Que no fim das contas,
alimentaram mais de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Esse é o extraordinário da fé. Quando eu dou passos, Deus vai fazer o extraordinário. Passos muitas vezes pequenos. E assim, qual foi o passo que Abraão e Sara deram? Diz que Abraão tinha 99 anos, quando Deus fez mais uma vez a promessa para ele. Isaac nasceu quando ele tinha 86 anos. Tinham se passado 13 anos e Deus fala, eu vou dar um filho a vocês. Sara ainda riu, né? Como? Ismael que nasceu quando ele tinha 86. Vocês entenderam? Isaac nasceu quando ele tinha 100. E agora, os dois velhinhos lá, o passo de fé era o quê? Algo assim, aparentemente bem carnal. É se deitar na cama, um com o outro, ter relação sexual e dizer, é agora, é agora. Por quê? Porque o filho viria da onde? Não vinha do céu, não é como Jesus. Ele vinha da semente de Abraão. E o ventre era o ventre de Sara. Esse era o casamento. Essa era a ordem de Deus. E os dois velhinhos fizeram o que talvez às vezes nem tinham mais vontade. E Deus abençoou. E Deus fez um milagre. Através de uma coisa assim que a gente diz, mas é ridículo. Muitas vezes parece ridículo. Mas se você fizer o teu, você vai ver o extraordinário de Deus. Dar passos de fé, muitas vezes nos causa temor, insegurança e medo. Mas não deixe que as emoções tomem conta do teu coração. Permita que aquilo que Deus diz na sua palavra, e se Deus diz, você diz, isso eu vou fazer. E aquilo que Ele coloca no teu coração, o Espírito Santo, isso, faça. Porque Deus quer que eu experimente o extraordinário também. E eu vou para o último ponto. A fé que entrega o que mais ama. E aqui nós temos a história mais marcante que todos nós conhecemos. Versículo 17 e 18. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Sabe quando Deus te pede exatamente o contrário daquilo que você acha e aquilo que você quer? É exatamente isso que acontece. Essa semana eu encontrei uma mãe que enterrou a sua filha, ou levou a sua filha para o cemitério alguns anos atrás. E essa mãe me disse, desde lá eu tenho uma tristeza profunda no meu coração. E uma dor que não sai mais, uma depressão profunda. E só uma mãe que perdeu um filho sabe o que é isso. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que Deus para essa mãe, e eu disse para ela, não é isso que Ele tem preparado para ela. Uma vida de tristeza, uma vida onde hoje ela não vive mais, porque ela se enterrou no caixão da própria filha. Deus tem um plano. Deus tem algo especial para essa vida. E aqui de novo, é olhar para o alto e dizer, Senhor, o que o Senhor tem para mim? E Deus assim tira. A prova de Abraão era uma prova muito grande. Deus está pedindo o filho que Ele prometeu. Abraão aqui deve ter pelo menos 115 anos de idade. O Isaque, ele não era tão pequeno como apareceu ali na foto antes. Né? Obrigado pela ilustração e tudo mais. Mas ele era um moço.
Era entre um moço de uns 13, 14 anos até um homem adulto. A isso se refere essa idade. E ele inclusive carregou em toda essa jornada a lenha. E a lenha para o holocausto não era pouca lenha, porque o holocausto que agora ele deveria oferecer, deveria queimar todo o animal, ou todo aquele que fosse sacrificado. Não era um punhadinho de lenha aqui, 5 quilos de lenha. Isaac carrega tudo aquilo ali. Isaac é o filho da promessa. Isaac é o filho amado. E é interessante quando Deus, no capítulo 22 de Gênesis, chama Abraão, ele diz, Abraão. E Abraão responde, eis-me aqui. Quando ele diz Abraão, ele está dizendo o nome de Abraão, que significa pai das nações. E agora Deus vai tirar o único descendente dele, ou pedir o único descendente dele, Isaac. E Deus diz, toma o seu filho, seu único filho, Isaac é quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. E o que acontece aqui é impressionante. Versículo 3. Na manhã seguinte, outras versões dizem de madrugada. Parece que ele recebeu essa ordem de noite. Ele levanta bem cedo, levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho, depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Que obediência! Que obediência! E ele sai. E aqui nós vemos vislumbres de fé na vida de Abraão de novo. Quando ele chega a uma certa altura, ele diz para os servos, fiquem aqui. E aí ele diz para eles, depois de adorarmos, nós voltaremos. É plural. Está dizendo, nós vamos voltar. Que fé! Quando Isaac chega para o pai e diz, pai, mas onde é que está o cordeiro? O que Abraão diz? Deus proverá. Deus vai cuidar, Deus vai dar. E no capítulo 11, que nós estamos estudando, ele dá um pouco mais de luz, que diz, Abraão levou em conta o que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. E Abraão segue. E agora Abraão sobe, chega até o monte Moriá. E ali ele começa a construir aquele altar. E ele termina o altar e possivelmente olha em volta, cadê o cordeiro? Que Deus vai prover. E o cordeiro não está. Ele coloca toda aquela lenha em cima do altar. E depois olha e não tem nada. E agora ele tem que amarrar as mãos do próprio filho. E deitar o próprio filho em cima daquela lenha. E olha para o lado e ainda não tem nada. É o meu filho que ele pediu. E Deus sabe exatamente como Abraão está se sentindo com relação a Isaac. Ele diz, vejam como Deus, o que Deus fala. O teu único filho. O filho a quem você ama. O filho que eu prometi a você. Esse filho. A W. Tozer, um pastor e escritor, ele disse, Isaac se havia transformado num ídolo na vida de Abraão. Deus teve que intervir para salvar o pai e o filho. Às vezes nós estamos caminhando 30, 40 anos com o Senhor. Assim como Abraão, os ídolos lá de Ur, nós deixamos. Nós deixamos. Mas os ídolos sempre querem se infiltrar de novo no nosso coração. E muitas vezes esse ídolo pode ser um filho, uma filha, uma esposa. Pode ser dinheiro, pode ser bens
né, a segurança que eu recebo, pode ser a carreira, pode ser prazer, pode ser conforto, pode ser reconhecimento e aprovação, podem até ser tradições religiosas, a minha religião que eu sempre segui. Pense nos fariseus. E Deus, Ele diz, deixa-o salvar. E Deus pede o mais importante a Abraão. E é impressionante. Sacrifique a Isaque. E quando Abraão pega aquela faca, e não é só pegar a faca, mas quando a atitude interna de Abraão esteve e mostrou disposição, a atitude que Deus conhece, agora eu vou ter que enfiar a faca no coração do meu filho. Imagina isso para um pai. E quando essa faca está descendo, ele ouve a voz do anjo do Senhor que diz: Abraão, Abraão, não toque nele. Olhe para o lado. Ali está o cordeiro que eu estou provendo para o sacrifício. E Abraão, com certeza, com uma gratidão imensa no coração e uma alegria e um alívio tremendo, sacrifica junto com o seu filho, que também, não tenho tempo para falar sobre isso, faz a entrega da sua vida ali naquele momento e tem a maior experiência com Deus ali naquele lugar, o Isaque. Os dois são salvos ali naquele momento. No Monte Moriá, ali sozinhos. Muitos anos depois, naquele mesmo Monte Moriá, havia um homem que sofria, mas que se entregava. Que por horas e horas e horas experimentou o inferno no próprio corpo e na alma, com lutas tremendas. Terminou pregado na cruz, ali no Moriá, porque o Monte Calvário fica no Moriá. E não havia um cordeiro que Deus estivesse provendo. Porque Jesus era o cordeiro que morria por mim e por você. O que Deus não esperou que Abraão fizesse, ou que esperou que Abraão fizesse, mas não deixou ele chegar nesse ponto, Deus fez por mim e por você. Que amor tão grande, que amor tremendo, que entrega tão maravilhosa. E aí eu olho e digo: o que eu estou segurando? O que eu estou segurando tanto na minha vida? Talvez coisas de Ur, talvez coisas que se infiltraram. Eu não quero me alongar mais. Você sabe, Deus possivelmente está tocando no teu coração com uma coisa e outra. E Deus disse: entrega. Que eu entreguei tudo para você. Enquanto você ficar segurando isso, enquanto você não soltar isso, você não vai para frente. Você não vai ser um homem e uma mulher de fé que eu vou usar para honra e glória. E quero terminar com uma frase que creio que Deus me deu, colocou no meu coração. Uma vida de fé não é para pessoas extraordinárias, que vivem nas nuvens, mas para homens e mulheres comuns, que muitas vezes têm os seus pés sujos, que caem e que erram, mas que escolhem obedecer, se entregar e confiar, que Deus vai realizar coisas extraordinárias através delas. Esse é o nosso Deus, não somos nós. É a fé nele. Continuemos nessa entrega, vivendo e caminhando com ele, como Abraão, chamado depois, o amigo de Deus. Amém. Vamos levantar, vamos orar. Ó Senhor, nós te agradecemos de todo o coração, porque também nós um dia fomos chamados de uma vida
nas trevas, uma vida longe do Senhor, e pudemos dizer sim, e colocar a fé no Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, que derramou o seu sangue para que tivéssemos vida nova e pudéssemos ser limpos do nosso pecado. Que maravilhosa, Senhor, é essa vida. Mas olhando, Senhor, hoje para Abraão, nós vemos tantas coisas e tantas semelhanças, inclusive, com a nossa vida. E nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque apesar dos tropeços e de todas as falhas que nós temos, o Senhor é um Deus que sempre de novo vem ao encontro, não nos rejeita, mas nos chama a colocar a fé no Senhor. E talvez um e outro aqui hoje tem que soltar determinadas coisas. Talvez um e outro tem que caminhar numa direção diferente, fazer algumas coisas diferentes. E obrigado, Senhor, porque nessa caminhada nós não caminhamos sozinhos. Caminhamos contigo, porque o Senhor diz: nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Que promessa tão linda. Senhor, dê que possamos crescer nessa fé. E hoje vimos de novo que o crescimento vem através das provas. E Senhor, se a nossa fé é provada, cada vez que possamos, Senhor, nos firmar cada vez mais, e que a nossa fé seja polida, e cada vez seja uma fé mais linda, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. E assim, Senhor, abençoe a cada um. Faça resplandecer, Senhor, o teu rosto, o rosto da tua presença maravilhosa sobre cada um. Tenha misericórdia com cada um de nós. Levante o teu rosto sobre cada um de nós e dá-nos, Senhor, o teu shalom, a tua paz, e fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus, amém.